Elas fechadas, elas têm um funcionamento antes delas serem abertas? Como é que vocês estão pensando nesse funcionamento? Posso falar sobre essa questão rapidinho? Essa questão é interessante, porque no momento que a gente decidiu que tudo ia ser dobrado, cada pessoa que trabalhou sozinha tentou solucionar para si uma forma de que tudo fosse dobrado individualmente e que quando fosse acoplado no conjunto, não gosto da palavra coletivo, não privasse o desdobramento da coisa. Então, essa separação que a gente fez dos 21 e 29, 21 por 29, né, que a gente fez antes, foi muito boa, porque como ela delimitou um espaço, ela possibilitou que tu trabalhasse, então, de forma... Eu, por exemplo, peguei sobras da Páscoa, recortei, fiz o meu pop-up assim. Então, cada um trabalhou com o seu tema, da sua palavra, dentro dessa, entre aspas, limite, que era o desdobrável, que a gente sabia que podia subir. Mas pensando no fechamento. Pensando sempre também, no fechamento. Por exemplo, agora está aberto. Se eu virar isso aqui para ver o outro lado, essas coisas abertas, como é que eu entendo? Isso que eu digo. Então, fechadinho, ele tem um funcionamento, ele teria um fechamento para que ele não se desmontasse ao nós virarmos o outro lado. Sim. Sim, porque... Só estou levantando coisas para vocês Sim. pensarem, né? Sim, até porque a gente tem que fechar isso para poder fechar o mapa. E ele veio fechado, então ele realmente fecha. Tipo, ele veio fechado num A4. Sim, Não, e tanto fechado, virando... ok, eu compreendi que ele funciona bem. Estou pensando Sim. assim, que você vai Se virar, virar assim, e aí como acontece com as coisas que se abrem aqui. Vocês Não vai têm despencar um tudo. modo, Ah, isso, sim. não tem um modo de, estão considerando um modo de deixá-las E do outro lado, fazer fechadas de forma que elas não abram sozinhas no momento que vocês deslocam. Sim, tem maneiras de fazer isso. A gente tem que, na hora que for fazer o outro lado, tem que ver o que vai ficar. Por exemplo, esse aqui é um que é bem durinho, que não vai precisar, eu acho. Mas esse aqui talvez ele precise de uma tranquinha aqui. Isso aqui é super fácil de fazer. Então a gente vai lidar com o problema na hora que ele surgir, eu acho. Mas... Tá, e eles todos fechadinhos, eu poderia ver como é que fica. Tem uns que não estão Essa colados, é a outra ideia também. Esse aqui não O que, tá que é o colado fechado? O que, que é essa forma fechada? Antes dela ser aberta, como ela reproduz a Tem coisa que que não tá colado, esse aqui mas não tá daqui que colado. eu não tô colado, eu seguro aqui. Não, esse aqui pode deixar aqui Pode porque vai deixar, ficar aqui. Mas a hora que tu virar ele vai cair. Mas É. é isso, ele fechado aqui, falta colar uma folha. Mas quer fechar tudo. Sim, fecha não, tudo. não. Não, ela quer só... Fechar, assim, eu quero ver qual é a Entendi. imagem que Qual é a imagem que fica? antes dos pop-ups, É. antes das coisas abertas. É que, por exemplo, essa parte aqui ainda tem várias coisinhas que a gente vai falar, tipo os armários, aí o extintor, e vai seguir aqui como se fosse alguns elementos que tem dentro do... A gente escolheu, tipo, colocar umas plaquinhas, a gente imprimiu, já recortou todo, só que a última coisa que a gente vai colocar. Por exemplo, aqui tem um refeitório, tem uma caixinha ali, e aí eu imprimi cones, tem a faixa ali, que, né, ali na biblioteca que está em greve. Aí lá, porque lá o refeitório está em reforma.